Lei Lin estava agora extremamente claro em seu caminho como um magus. Um rank 7 compreendia uma lei completa, e um rank 8 tinha que dominar muitos. Um posto de pico 8, em seguida, precisava infundir uma lei que eles próprios criaram em seu corpo, representando-o como um caminho de sorte. Para avançar para a classificação 9, esse caminho precisava conter o poder do próprio espaço-tempo. A lei fundamental que representa o seu caminho é o passo mais importante. Lei Lin sorriu. Este poder não deve apenas acomodar todas as leis envolvidas na formação de seu caminho, ele também deve ser forte o suficiente para lidar com o espaço-tempo, aproveitando tais poderes para permitir que você avance para a classificação. E é mais capaz de infundir outras leis do que eu pensava. Muitos da classificação 7 e acima não conheciam os prós e contras do caminho à frente e se desviaram da rota correta. Piedosamente eles estavam presos incapazes de mudar seu caminho, forçados a um beco sem saída. Lei Lin tinha uma forte suspeita de que o pico de pontuação como Mother Core e muitos outros haviam sofrido essa armadilha, incapazes de avançar depois de tanto tempo. Comparado a eles, Lei Lin teve muita sorte. Seu AI chip poderia simular os resultados futuros, permitindo-lhe comparar os prós e contras de diferentes leis. Além disso, ele aprendeu sobre os segredos de muitos antigos magos, sendo também bem viajado entre os muitos mundos. Ele estava no caminho certo. Lei Lin entendeu profundamente que só o trabalho duro era fútil. Somente encontrando o caminho correto e colocando um trabalho duro e implacável, ele seria capaz de ver o sucesso, e mesmo isso precisaria de um pouco de sorte. Meu caminho já foi escolhido. Eu só posso ajustar agora, não fazer grandes mudanças. Leis desnecessárias precisam ser removidas. Lei Lin ordenou. AI chip, exiba minhas estatísticas. Lei Lin Farlir, rank 7 Varlock, Bloodline, Targaryen Serpent, rank 7. Força, 257.71, Agilidade, 200.01, Vitalidade, 350.98, Força Espiritual, 611.27, Corpo de Leis. Compreensão da lei. Devoradora, 100%, Massacre, 58%, Calamidade, 27%, Decadência, 15%, Maldições, 1%. Origem de saturação da força, 27,99%. AI chip entoou. Lei Lin olhou para suas estatísticas e a compreensão das leis, seus olhos se transformando em um abismo escuro. Devorador e Massacre estão prontos para assumir papéis importantes no meu caminho. No entanto, Calamidade, Decadência e Maldições podem ser removidas da minha alma. Felizmente, minha compreensão dessas leis não é muito profunda. Com a construção da minha alma e do AI, o funcionamento meticuloso de chip, posso removê-los do meu corpo sem nenhum dano. Para as existências de nível 7 e além, se alguém não precisasse das leis que residem em seus corpos, seria melhor extraí-las. Outros rank 7 e 8 magos definitivamente pagariam um preço altíssimo por eles. No entanto, Lei Lin tinha um plano melhor do que isso. AI lasca! Ative o poder do Manderalk Plate para viajar pelos mundos e conecte-se ao meu clone secundário no mundo dos deuses. O Manderalk Plate flutuou das palmas de Lei Lin, estranhas runas enchendo-o quando ele abriu um túnel preto. No mundo dos deuses, o clone semideus de Lei Lin abre os olhos e uma luz dourada passa através deles. A pele negra de animais apareceu, carregando runas intrincadas e irradiando uma aura antiga, porém misteriosa. Isso foi algo que Lei Lin adquiriu no deserto ocidental. Naquela época, ele só pensara no selo como algo único e supunha que continha muita informação. Asterisco bip. Asterisco 2 raios de luz dourada atingiram a pele dos olhos de Lei Lin, a mancha de pele imediatamente flutuando no céu enquanto muita informação era transmitida. AI chip, comece a sincronizar a transmissão. Ordenou o semideus Lei Lin antes de fechar os olhos novamente. Neste momento, Lei Lin completou sua transmissão do Magus World, usando o túnel criado pela placa Manderalk para enviar informações para o auxiliar AI Lasca. Bip. Recibo enviado do chip auxiliar, transmissão 100% concluída. Descompressão em curso, o AI chip projetou muita informação para Lei Lin no Magus World, em uma grande tela bruxuleante.
Um tesouro de dados foi selado dentro daquele pedaço obscuro de pele de animal, contendo o acúmulo de informações de uma antiga civilização. O semideus fez a maior parte da decodificação, então Leylin só teve que examinar as informações enviadas para o Ayahuasca. A teoria das armas Overgood. Sensores de força de origem e construção. A fundação de armas Overgood 4D Planes. A pasta era extremamente grande, contendo um mar de informações. A maior parte era da construção de armas Overgood. Eles foram uma civilização de curta duração que surgiu após o crepúsculo dos deuses, no período conhecido como a Idade das Trevas. Inspirada na teoria arcanista, a civilização se especializou em armamento. Esta arma Overgood é o seu design final, mas até mesmo o poder de toda a civilização não poderia ajudá-los a terminá-la. Os olhos de Leylin brilharam quando ele olhou para a informação. Esta foi uma arma Overgood, um conceito do mundo dos deuses. Os engenheiros daquela civilização queriam construir uma arma mais forte que a divina, uma ferramenta esmagadora que poderia matar até deuses. Leylin acreditava que provavelmente tinha outro nome. Foi uma arma da força de origem, uma ferramenta que foi alimentada pela força de origem mundial projetada para prejudicar seres de leis. Agora que o próprio Leylin era um Varlock de nível 7, ele percebeu a diferença deste reino em relação ao resto. A maioria dos rank 7S já havia parado as lutas contra feitiços, em vez disso, usando suas próprias leis combinadas com a Old Source Force. Poucas linhagens inatas poderiam ser ativadas nesse reino. Por causa disso, Leylin teve que criar novas medidas para a batalha. Uma arma feita de força de origem definitivamente aumentaria tremendamente seu poder. Durante o processo de construção de uma arma divina, os deuses frequentemente colocam sua própria carne, sangue e alma nela. É por isso que uma arma divina alcança esses poderes divinos. Armas de força de origem trabalham na fundação da força de origem, trazendo maior dificuldade para sua construção. Claro que a arma também pode aumentar. Leylin acenou com a cabeça com a informação. Os engenheiros desta civilização tiveram uma compreensão muito forte das leis e força de origem. Eu me pergunto se a morte deles foi atribuída ao fato de que eles tentaram obter força de origem. Afinal, isso era um tabu para os deuses. Leylin pensou um pouco mais antes de adiar. Não havia pistas suficientes, mas de acordo com seus palpites, se os deuses perceberam que os humanos inferiores tentavam utilizar a força de origem para construir uma arma, eles definitivamente queriam que esses seres humanos fossem destruídos. As formigas tinham que conhecer seu lugar, os deuses causariam destruição em qualquer coisa em seus caminhos, e suas vontades jamais poderiam ser desobedecidas. Não é de admirar que eles não tenham conseguido construir a arma do Overgood no final. Leylin usou sua força da alma para percorrer 10 linhas de cada vez. Terminado com o manual para construir esta arma conhecida como Sacrifício Negro, ele balançou a cabeça. Quanta força de origem um mortal regular pode absorver? Eles estão gravemente carentes se quiserem construir uma arma feita de força de origem. Eles nem seriam capazes de construir os componentes principais. Esqueça isso, a força de origem é um recurso tão sagrado e raro para os deuses. Como eles poderiam desperdiçá-lo em armas? O requisito básico para construir uma arma de força de origem é ser equivalente a um mago de 7 graus. Leylin balançou a cabeça, não mais confuso com o fracasso daquela civilização. No entanto, este livro do Sacrifício Negro é útil para mim. Ele me deu um modelo para eu criar uma arma de força de origem, o que significa que eu não tenho que usar tantos processadores da inteligência artificial. Chip mais. Para Leylin, a construção de uma arma usando força de origem não foi um problema. Sua autoridade em Drenscape permitiria que ele fizesse isso. Afinal, ele não ousaria absorver muito da força de origem do Drenscape, então era viável para ele usá-lo em sua arma. Com a força de origem como base, uma arma Overgood não era algo tão simples quanto empunhar a força de origem para atacar. Foram dois conceitos diferentes. No fundo do coração de Leylin, ele planejou um plano ainda maior. Ele queria inscrever as leis que lhe eram inúteis na arma da força de origem e criar uma ferramenta de destruição ainda mais aterradora. Com as leis de devorar, ele definitivamente consumiria existências ainda maiores no futuro, a fim de separar as leis que eles tinham compreendido.
Quanto às leis que não eram úteis para seu caminho, Leyland as transferiu para essa arma e aumentou seu poder. Com tantas leis infundidas, Leyland só podia adivinhar que monstruosidade se tornaria no futuro. Um dia o nome desta arma reverberaria em todo o cosmos, fazendo as muitas existências da lei estremecer de medo. Por trás da construção dessa arma de força de origem estava a quintessência de toda uma civilização. Mesmo com a capacidade de processamento de Leyland juntamente com a ajuda do AI-chip, ele precisava de algum tempo para digerir completamente a informação e usá-la para si. Não só isso, ele teve que simular novos modelos, otimizando e aperfeiçoando. O tempo passou silenciosamente quando Leyland começou seus experimentos em manipular a força de origem do Drenscape para a construção da arma Overgold. Durante nesse período de tempo, ele não tentou de forma imprudente desafiar quaisquer senhores da calamidade, mas apenas acompanhou os membros de sua família em viver um estilo de vida tranquilo, porém confortável. Até um dia,